Gálatas capítulo 1, versículo de número 1, vai dizer o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Mas por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da galáxia, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Depois nós iremos pincelar esse versículo 3 aqui que eu achei interessante. Nós iremos abordar aqui um tema para vocês entenderem que quem ressuscita as pessoas de dentre os mortos é Deus. Quem ressuscita as pessoas de dentro dos mortos é Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 1, dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e da parte de Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. É isso mesmo? Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então eu coloquei aqui o tema dizendo: quem ressuscita alguém que morreu de dentre os mortos é Deus. Quem ressuscita alguém que morreu dentre os mortos é Deus. Pois quem morreu não tem poder de ressuscitar a si mesmo. Porque quem morreu não tem poder de ressuscitar a si mesmo. Porque se assim fosse, verdadeiramente todos quantos morreram e foram sepultados, se eles tivessem o poder de ressuscitar a si próprio, na verdade, não existiria cemitério, na verdade, não existiria sepulcro. Haja vista, sim, existiria cemitério e existiria sepulcros, porém, aquele lugar onde os mortos tinham sido sepultados, eles estariam abertos, provando que aqueles que morreram e por ter poder de ressuscitar a si próprio, eles não estavam mais lá na sepultura, mas antes, porém, eles ressuscitaram por ter algum poder de ressuscitar a si próprio. Observe o texto, que o texto vai dizer: Paulo, apóstolo, da parte, não por homem algum, louvado seja Deus, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, o que devemos aprender aqui? Que quem ressuscita alguém que morreu dentre os mortos é Deus. O homem de si próprio não tem poder algum de ressuscitar dentre os mortos. Hoje eu estive pregando à tarde aqui em praça pública e pena que o sono estava muito bem, mostrando que a fé dos católicos é vã. A fé dos católicos é vã, baseado no que está escrito nessa carta, capítulo de número 1 de Gálatas e versículo 1, porque eles acreditam que Maria ressuscitou dentre os mortos, mas a Bíblia está dizendo que Maria não ressuscitou dentre os mortos e que ela não tem poder algum de ressuscitar dentre os mortos. Por quê? Porque quem ressuscita alguém que morreu de dentre os mortos é Deus. E se nós observarmos, a Bíblia vai dizer que
que na graça só teve um que ressuscitou dentre os mortos, e este foi assunto ao céu. Este chama-se Jesus Cristo de Nazaré, segundo o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, que fala que Jesus Cristo é a primícia, é as primícias do que dorme. Ele foi o primeiro a ressuscitar, e depois os que morreram, diz a Bíblia, ressuscitarão na vinda de Cristo. Então, quem ressuscita alguém que morreu de dentre os mortos é Deus, pois quem morreu não tem poder algo de ressuscitar por si mesmo de dentre os mortos. E se eu acredito que após Cristo alguém ressuscitou dentre os mortos, cuja a Bíblia não diz que tal pessoa tenha ressuscitado dentre os mortos, a minha fé é vã, a minha fé está apoiada em mentira, a minha fé não é verdadeira. Tudo aquilo que não está escrito na Bíblia, e alguém se sustenta sobre aquilo que não está escrito na Bíblia e tenha como verdade, é maligna, é diabólica. Eu fazer a pessoa acreditar em mentira, eu fazer a fé de alguém se apoiar naquilo que não é verdade. A Bíblia vai dizer que nós erramos por não conhecer as Escrituras. Nós erramos por não conhecer as Escrituras. Aqui tem 3 moças que estão estudando: Ana Paula, Paula Oliveira e Cristiane. E se nós observarmos, pergunte a cada uma delas, que lá deve ter pelo menos umas 14 matérias: português, até matemática, ciência, filosofia, religião, entre outras matérias. Para falar das matérias que estão aprendendo na sala de aula, se vai necessário ter um professor que ele tenha o conhecimento daquilo que ele está falando. É assim, não é? Tem o conhecimento daquilo que ele está falando. Então observe que nós nos apoiarmos sobre alguma coisa que não é verdade se torna retórico e mentiroso, se torna mentiroso. Então, o que está escrito na Bíblia, o próprio Cristo está dizendo: vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Como é que eu vou falar de religião se eu não conheço religião? Como é que eu vou falar da Bíblia se eu não conheço a Bíblia? Como é que eu vou falar de matemática se eu não conheço matemática? Como é que eu vou falar de português se eu não conheço português? Ora, se nós vamos à escola para aprender a falar português, aleluia, por que nós vamos então para a escola aprender a falar português se eu sei falar português? Mas eu falo as palavras, mas eu não entendo o sentido das palavras. É por isso que você vai à escola para aprender aquilo que você fala. Tem pessoas que não sabem fazer um ó com um copo, mas ele canta que nem um canário, ele canta que nem um curió. É assim, ele canta que nem um sabiá, ele fala até bonito, mas se você colocá-lo para ler ou para escrever, ele vai se apertar. Eu conheço um determinado homem que se intitulava pastor, e ele falava bonito, ele pregava e etc. Mas um dia ele foi envergonhado, porque o pastor estava pregando um evento que esse determinado pastor estava fazendo, e o pastor pediu para que ele lesse uma passagem na Bíblia, e ele ficou ali olhando e falou baixo, e eu consegui ler os lábios dele dizendo: eu não sei ler,
eu não serei mão. Isso me caiu em choque. Como é que uma pessoa quer ser pastor, obreiro, ensinador ou falar acerca de alguma coisa e ele não tem a ciência, ele não sabe o que ele está falando? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos conhecer aquilo que na verdade está diante de nós. E o apóstolo Paulo está dizendo que ele era apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Deus e Pai, e por nosso Senhor Jesus Cristo, ou por nosso Senhor Jesus Cristo, e Deus Pai, que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Então quem ressuscita alguém dentre os mortos é quem? Deus. Quem ressuscita alguém dentre os mortos é Deus. Quem ressuscita alguém dentre os mortos é Deus. Então observe, eu já li a Bíblia várias vezes, no Antigo e Novo Testamento, quase 30 vezes, e eu nunca ouvi nenhum dos apóstolos apontar dentro das Sagradas Escrituras que Deus tenha ressuscitado a Maria, que Deus tenha ressuscitado a Maria de dentre os mortos e ela tenha subido assunto ao céu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu encontro no Novo Testamento 35 versículos que prova que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Eu provo dentro da Bíblia que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Eu desafio a qualquer católico, eu desafio qualquer papa, eu desafio qualquer bispo, eu desafio qualquer pastor, qualquer biblicista, qualquer teólogo, qualquer conhecedor hermenêutico da palavra de Deus, para ele me mostrar um versículo só, que fora Jesus Cristo de Nazaré tenha alguém ressuscitado dentre os mortos pós-Cristo e tenha ido assunto aos céus. Duas coisas aqui, o nosso credo, o credo que muitos aí fora erram quando diz que ela ressuscitou, e outra, que ela foi assunta ao céu. Eu só vejo dentro da Bíblia um que ressuscitou e um que foi assunto aos céus, e esse chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Se você for observar em Atos capítulo 1, do versículo de número 8 até o versículo 14, vai falar o seguinte: Jesus dizendo: não vos pertence saber tempos ou estação que o Pai estabeleceu pelo próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunha tanto em Jerusalém, Samaria e por toda a Judeia, até os confins da terra. Ora, o Senhor, depois de teres falado palavra, foi assunto ao céu, elevado pelas nuvens. A nuvem o ocultou de diante dos olhos dos discípulos. E a Bíblia vai dizer que varões, anjos, se colocaram diante ou ao lado dos apóstolos que estava sobre o Monte das Oliveiras, dizendo: varões Galileu, por que estáis tanto olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram ele ser recebido em cima, da mesma forma que vocês viram ele subir, da mesma forma ele há de voltar, da mesma forma vocês hão de ver ele voltar. A Bíblia não fala de outra pessoa que tenha ressuscitado dentre os mortos e tenha subido ao céu. Eu pago R$1.000 que alguém me prove dentro da Bíblia que fora Jesus Cristo na graça alguém ressuscitou. O sepulcro se abriu como foi o sepulcro de Cristo, e a Bíblia vai dizer que o sepulcro está vazio até hoje lá em Jerusalém, dizendo: não está mais aqui, porque ressuscitou dentre os mortos. Ele não está mais na sepultura, ressuscitou dentre os mortos, conforme a Escritura.
cura. Observe quantos versículos vai dizer e vai provar que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Gostaria que você pregasse a sua Bíblia, se você tiver, e acompanhasse, para você entender melhor. Atos capítulo 2, versículo de número 24. Atos capítulo 2, versículo de número 24 vai dizer: o qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, por não era possível que fosse retida por ela. O qual Deus o ressuscitou. Deus ressuscita a Jesus Cristo de Nazaré. Deus ressuscitou a Cristo. Atos 2, 24. Em Atos capítulo 2, versículo 32 diz: Deus ressuscitou a este Jesus, do qual todos nós somos testemunha. Deus ressuscitou a este Jesus, do qual todos nós somos testemunha. Atos capítulo 3, versículo 15 diz: aleluia, e mataste o príncipe da vida, a qual Deus dos mortos o ressuscitou, do que nós somos testemunha, a qual Deus dos mortos o ressuscitou, do qual nós somos testemunha. Os apóstolos eram testemunha da ressurreição de Cristo, e porque os apóstolos não eram testemunha da ressurreição de Maria, porque Maria não ressuscitou. Se nós apoiarmos a nossa fé, acreditar que Maria ressuscitou dos mortos e que ela pode fazer alguma coisa por nós, a nossa fé é vã, porque o que está escrito na Bíblia é verdade, mas o que passa da Bíblia é opressão maligna. O que está fora da Bíblia é ilação. Os apóstolos eram testemunha que Deus ressuscitou a Cristo dos mortos. Aleluia. Atos 4:10. Seja conhecido de vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse que este está são diante de vós. Observe que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Eu vou quebrar uma maldição agora. Escute que o texto está dizendo, o apóstolo Pedro dizendo: a qual diante de vós este estação, a qual diante de vós estação. Você não fica são por causa de Maria, você não fica são por causa de Antônio, você não fica são por causa de Cida, você não fica são por causa de Cosme e Damião, você não fica são por causa do psiquetismo religioso chamado São Jorge Bárbara. Você não fica são porque você usa um calo de arruda atrás da orelha. Você não fica são quando você coloca um dente de alho atrás da orelha. Você não fica são quando você pega um vaso ou um copo branco e coloca açúcar, e coloca dente de alho, e coloca dente, louvado seja o nome do Senhor Jesus, esqueci agora, meu Deus, de cravo e canela, sal grosso, dente de alho, cravo e canela, e faz uma superstição. Você não fica são por causa disso, você fica são por causa da fé no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus o ressuscitou dentre os mortos. É a Bíblia que está dizendo. É por isso que há um dito que o Papa quer fazer uma nova Bíblia, porque ele diz que a Bíblia está ultrapassada, não serve mais para esta geração, para este século, mas Deus é mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda, Deus é fiel, Ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. A única pessoa, os únicos que muda é Satanás, é o Exu Caveira, é Pomba
Gira, é Jezabel, é Maria Padilha. Por quê? Porque se a pessoa serve a esses demônios, sempre eles estarão pedindo alguma coisa. É um litro de cachaça, é um charuto na encruzilhada, é uma galinha morta, é farofa, é botija de azeite. Mas o meu Deus não muda, ele permanece ontem, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você coloca o seu joelho no chão e vai buscar a Deus, louvado seja o nome do Senhor, a vitória é certa, a vitória é certa. Diz a palavra, Atos capítulo 5, irmã Paula, versículo 30, vai dizer: o Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós mataste. Louvado seja Deus, suspendendo-o no madeiro, o qual Deus o ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja Deus, a qual vós mataste, suspendendo no madeiro. Atos 10:40 vai dizer: a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. A esse Deus ressuscitou ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Olha, irmão Joãozinho, que coisa maravilhosa. E fez que se manifestasse. Depois que Cristo ressuscitou, Jesus foi visto por 40 dias após a ressurreição. Se você for observar, foi assim ou não foi? Jesus apareceu depois da ressurreição 40 dias. Se Maria ressuscitou, porque ela não se manifestou 40 dias aos olhos daqueles da sua época? É a Bíblia que está dizendo. Então a nossa fé, se nós estivermos apoiados em quem não ressuscitou, a nossa fé é vã, a nossa fé é uma falácia, não é verdadeira, é mentirosa. Atos 10:41 diz: não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ele ressuscitou dentre os mortos. Observe que quem está dando esse testemunho que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos é os apóstolos. Os apóstolos pregaram que viram Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Atos capítulo 13, versículo 30 diz: mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Atos 13, 37 diz: mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Você sabe o que é corrupção? A palavra corrupção, irmão, é a carne ficar podre, é a carne apodrecer e os bichos comerem a carne daqueles que foram sepultados. O único que a carne, louvado seja Deus, não apodreceu dentro da sepultura, esse é Jesus Cristo de Nazaré. 3 dias no seio da terra. Jesus passou 3 dias no seio da terra e a sua carne não apodreceu, não emputrefou, não ficou podre, não teve mau cheiro, bicho algum comeu a carne. Nós, até mesmo antes de morrer, se pegar uma enfermidade, os bichos começam a comer. É assim ou não é? É um câncer. Quantas pessoas na minha época passada, eu já vi pessoas sendo comidas de morotó, os morotó saindo pela carne, o morotó saindo pela carne por causa da enfermidade. Nem mesmo ainda morre, mas já está podre, já está fedendo. Tem deles que o caixão não pode nem abrir por causa de bactéria, mas o meu Cristo, diz a Bíblia, que a sua carne não foi corrompida, não viu a corrupção, não apodreceu. Diz a palavra de Deus: Deus ressuscitou a Jesus Cristo. Romanos capítulo 4, versículo 24 diz: mas também pois nós, a quem será tomado em conta os que
Senhor. Deus ressuscitou a Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 4, versículo 25 diz: o qual por nosso pecado foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Escute: o qual pelos nossos pecados foi entregue, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Quem se entregou pelos nossos pecados foi Cristo, o qual pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Não tem outro. Saia daqui nesta noite entendendo que fora Jesus Cristo, após Cristo, ninguém ressuscitou dentre os mortos e entrou no céu. Eu posso catalogar aqui duas pessoas que sofreu um problema e morreu. Eu digo que caiu da janela, mas Paulo desce e olha para eles: não, a sua alma está dentro dele, e voltou a pregar de novo. E Dorcas, diz a Bíblia, mas a Bíblia vai dizer que eles, ora, a moça ressuscita, mas a moça não tinha sido sepultada, a moça não entrou em sepultura, mas a moça morreu novamente, e a moça entrou em sepultura, e a moça não ressuscitou. Está esperando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele, quando vier para arrebatar a sua igreja, nós, se morrermos na sepultura, seremos tomados. O corpo que desceu à sepultura ressuscitará em corpo de glória. Mas se Jesus voltar, irmã Cristina, e a senhora estiver viva, fazendo a obra de Cristo, servindo a Ele de todo o coração, a senhora será transformada num abrir e fechar de olho, como a lâmpada que a gente acende e apaga rápido. A senhora será transformada, e ao ser transformada vai ser tomada. Ninguém vai ver a senhora sendo arrebatada de sobre a terra. Quando a senhora abrir os olhos, a senhora estará lá no céu, diante de Cristo, juntamente com toda a sua igreja que está espalhada sobre a terra, e aqueles que morreram e aguardando estão o arrebatamento da igreja. Fora disso, não adianta. Não tem como a pessoa ressuscitar se não for por Cristo, se não for por Deus. Então todos aqueles que acreditam que Maria ressuscitou e ora e clama a ela. Eu mostrei para uma moça um dia desse dizendo, Apocalipse capítulo 4, versículo de 1 a 4, Apocalipse capítulo 1, versículo de 1, Apocalipse capítulo 4, de 1 a 4, e Apocalipse capítulo 5, de 1 até o 18, mais ou menos. Você vai perceber que lá no céu só tem um trono. Diga assim, um trono. Olha para mim, diga assim, um trono. Diga assim, um trono. Diga assim, um trono. Diga assim, lá no céu só tem um trono, e quem está assentado no trono é Deus, o Pai, e Jesus Cristo, o seu Filho. Em volta do trono do Pai tem 24 anciões, que é desde a eternidade. Lá não tem outro trono. Não tem trono de Maria, não tem trono de Antônio, não tem trono de Paulo, não tem trono de Pedro, não tem trono dessas entidades que muitos adoram, acreditando que estão adorando a eles. Não tem. Morreram e não ressuscitaram. Estão esperando o dia do arrebatamento da igreja. Diga assim comigo, Deus. Não, vocês pais que não tomaram café, diga assim, Deus. Diga Deus. Vamos lá, irmã Cristina, diga assim, Deus. Gente, eu falo com a irmã Cristina, os outros caras, vamos lá, todo mundo, 1, 2, 3, diga Deus é o que ressuscita